21 de janeiro, mês quase chegando ao fim, falar hoje sobre a posse do presidente dos Estados Unidos ontem, lembrar uma data importante, né, de 21 de janeiro, que foi o lançamento do filme Garoto, do Charlie Chaplin, em 1921, né, que descreve uma história, uma comédia, né, bastante engenhosa, né, sobre uma criança que foi deixada pela mãe, ela com o propósito, né, que alguém pudesse cuidar bem do seu filho, deixou no banco traseiro de um carro luxuoso, o carro foi roubado e daí se desenrola toda a história. Mas vamos para o meu comentário de hoje, né, sobre a posse do presidente dos Estados Unidos ontem, né, 20 de janeiro, dia de São Sebastião, que eu não pude ir para Chapuri, né, participar, viver todo aquele ritual, né, da celebração da festa de São Sebastião ontem lá em Chapuri. Então, o que a gente tem de mais interessante? Primeiro é que é um acontecimento que está deixou muitas pessoas apreensivas, né? Porque o Trump hoje, né, ele representa uma tendência mundial, né, muito estranha, né, em termos políticos, né, até pela própria composição de seu governo. A gente sabe que a própria eleição dele, agora em novembro, né, disputando com a candidata do Partido Democrata, a Kamala Harris, né, foi quase o tipo de uma vingança, né, a respeito de sua derrota que ele teve ali em 2022, que ele perdeu para o Joe Biden. E tem dois textos, né, duas matérias muito interessantes do jornalista Serge Alain, um jornalista francês que escreveu uma matéria em setembro, antes da eleição, e uma matéria em dezembro, depois da eleição. E mostra, dando toda a estratégia do Partido Democrata, que foi derrotado, o seu eleitorado, né, tradicional, né, que, de certa forma, não lhe deu a vitória, né, os operários, basicamente. E mesmo o Trump não ter conseguido a quantidade de voto muito maior de 2022 agora de 2020 para 2024, ele teve uma vitória, né, um aumento de voto significativo no campo dos hispânicos, né, no campo, né, dos negros, e também no campo das mulheres. Perdeu, né, mas teve um aumento de voto significativo. E é muito interessante essa matéria do Serge Alain, porque ele mostra as diferentes estratégias e a estratégia básica que o Partido Democrata achava, né, que poderia assegurar sempre, né, vitórias nessas eleições. E até interessante que até na França foi copiado, né, essa estratégia, chamado, né, Terra Nova, ali em 2002, tá vendo? Pelo um ex-dirigente do FMI, o Khan, né? Voltando para isso, tá vendo? A gente sabe que, de certa forma, essa vitória, né, que um pouco deixou desestruturado o Partido Democrata, os republicanos, né, que sempre não conseguiu uma vitória simultânea, né, no campo popular, tá vendo? E também no Congresso. Agora o Trump conseguiu as duas. Isso faz com que eles tenham chegado à presidência com uma força muito grande, né, um poder político muito grande, por causa, mesmo não tendo aumentado muito os votos, mas devido à forma da vitória. Também um poder muito grande no Congresso. E com isso, tá vendo, você teve a associação que ele fez, né, com os grandes empresários, principalmente os empresários do Vale do Silício,
ligado às grandes big techs, né? Aí está muito próximo deles o Elon Musk, né? O Mark Zuckerberg e o Jeff Bezos, né? Os grandes, né? Os principais empresários, né? Nesse campo da tecnologia. E isso, tá dando, mostra uma coisa interessante. Antes, nessa semana agora, na semana passada, a Oxfam lançou um relatório, né, sobre a desigualdade em 2024 e tem um detalhe ali interessante e preocupante, dado a própria características que vem se demonstrando do governo Trump. Entendeu? Nos próximos 10 anos, né, vão surgir no mundo os primeiros 5 trilionários. Né? Ninguém tem condições de explicar para outra pessoa, tá dando, o que significa a pessoa possuir 1 trilhão, ter uma riqueza, né, de 1 trilhão. Né? Então, isso mostra o que? Tá dando que o processo de desigualdade vai caminhando de uma forma acelerada, tá dando? Ao mesmo tempo que você vai tendo representações políticas, governo, tá? No sentido, tá dando, de reforçar essa desigualdade. Tá dando? Então, essa combinação da composição do governo Trump, para quem ele vai administrar, com esse relatório da Oxfam, tá dando? Mostrando, tá dando, como isso vai aumentar. Voltando, né, para o governo Trump, tá dando, que assumiu ontem, ele assustou muito a quantidade de medidas, né, que ele tomou ontem, né, no primeiro dia de governo, sobre a questão dos imigrantes, tá dando, etc. E prometendo que no dia 1º de fevereiro, né, já vai taxar em 20% as importações provenientes do México e do Canadá. Ele também, né, perdoou, né, deu indulto ali para aquelas pessoas que cometeram crime no dia 6 de janeiro de 2021, tá vendo? Quando ele não aceitou a derrota para o Biden, etc. Então, foram medidas, tá vendo, muito assustadoras, e o lado das ameaças, né? Ameaçando o Panamá, que devido, né, à relação, né, do canal do Panamá, né, com de certa forma, a China precisa, né, para exportar seus carros elétricos ali pelo canal do Panamá, e o Elon Musk no governo, entendendo, até acelera esse processo, tá dando, de implicação da China com o canal do Panamá. Né? Também a saída, a assinatura dele do termos, né, de saída da Organização Mundial da Saúde é outra coisa, né, que chamou muita atenção. Então, vai demorar um pouco, tá? Mas também é meio contraditório, né, porque pode, né, fazer com que a China, né, passe, tá dando, a ter um peso maior, e como nos países pobres da África a Organização Mundial da Saúde tem né, uma influência grande, tá dando, porque aqueles países precisam muito, etc. É meio contraditório, mas é uma situação meio, né, assim, vamos dizer assim, estranha, né? Porque é um órgão muito importante para a saúde mundial. É claro que tem a questão, né, do negacionismo, de não obrigar as pessoas, né, a tomar vacina, etc. Tem toda essa questão do negacionismo. Né? E aí tem essa relação que eu já falei, né, do governo Trump com os empresários, o governo dos empresários, a questão da plutocracia, né, ou oligarquia, né, que é muito bem discutido, tá vendo, pelo Yanis Varoufakis, tá vendo, que tem vários livros, né, o último livro deles, né, sobre o chamado tecnofeudalismo, que mostra, né, como é que está se organizando a economia nessas últimas duas décadas. Né? Associado com isso tem esse movimento, né, de um pouco de extrema direita, tá dando exemplo do QAnon, tá dando Steve Bannon, né, lá nos Estados Unidos, que de certa forma acelera esse processo, né, vamos dizer assim, de fascistização, né, de nazistas, né, a exemplo do que há 2 dias, né, o Bannon tinha feito um gesto, né, semelhante, né, ao gesto nazista. Ontem, né, na posse, o
Elon Musk também fez, eles estão perdendo um pouco, né, a discrição, estão perdendo um pouco a vergonha, mostrando para que é que eles vieram realmente, né? Associado a isso, né, tem a questão econômica, né, propriamente dito, que nessas medidas, né, de ameaça dos Estados Unidos com a Groenlândia, né, da Dinamarca, com anexar o Canadá, em dizer que o Golfo do México vai se chamar Golfo da América e também o Canal do Panamá, ameaçando mesmo efetivamente, está relacionado com a longa discussão sobre a hegemonia econômica dos Estados Unidos, protegida, né, com o poderio militar, o poderio político, o poderio cultural e tecnológico, né? Ele diz assim, não é a primeira vez que teve esse movimento, você tem duas marcas, tá vendo, interessante lá no passado, quando, preocupado com isso, em 1979 foi elevado abruptamente a taxa de juros, né? Isso, tá vendo, teve uma influência negativa, né, de recessão no mundo. E em 1985 aconteceu, né, foi celebrado o chamado Acordo de Plaza, né, quando obrigou o Japão, obrigou mesmo o Japão, a contragosto, a apreciar a sua moeda, o ien, tá, e que fez com que acabasse, cessasse, né, o grande período de crescimento que o Japão vinha obtendo desde 1950. Depois que o Japão, né, foi obrigado a aceitar esse acordo de Plaza ali em 1985, as suas taxas de crescimento foram para próximo de zero. E hoje é diferente porque a implicação dos Estados Unidos não é com o Japão, mas é com a China, né? E será que os Estados Unidos, né, vão conseguir reforçar, restabelecer completamente essa hegemonia, esse privilégio, né, chamado privilégio exorbitante do dólar, entendendo, como ele fez em 1979, como fez em 1985, tendo agora a China como o principal adversário, né, é meio complexo, né, porque a China tem um saldo comercial muito grande com os Estados Unidos. O ano passado o saldo comercial foi de $1 trilhão, né? E se os Estados Unidos, o que os Estados Unidos, né, desejar fazer, tá dando, sempre é complicado, né? Se aumentar muito as tarifas, né, significa o quê? Né? Que se aumentar muito as tarifas e se a China, né, tiver com a moeda dela um pouco desvalorizada e o dólar valorizado, significa que o aumento grande das tarifas tem um impacto pequeno para restringir as exportações dos Estados Unidos provenientes da China. Ao mesmo tempo, se ele quiser, né, de certa forma, desvalorizar a sua moeda, tá vendo? Desvalorizar a sua moeda, ele vai, tá vendo, também ter problemas de aumentar o seu déficit, né? Se os Estados Unidos desvalorizar a sua moeda para facilitar as suas exportações, vai exportar alguma coisa, mas como ele precisa de importar, ele vai aumentar o seu déficit, que é muito grande, né, com a China e os outros países. Basicamente, os Estados Unidos só têm superávit com o Brasil, né? O país mais, vamos dizer assim, importante que os Estados Unidos têm de superávit é com o Brasil, né? Então, a posse de ontem, tá dando, foi um acontecimento, né, que deixou, tá dando, muitos analistas, né, e preocupados, tá dando, pelas medidas, né, pelas ameaças, né, e por essa nova forma de administrar muito, vamos dizer assim, diferente quando os próprios interessados estão dentro dos aparelhos de Estado. Né? Como se você dissesse assim, agora, né, estão privatizando o Estado. Antes você privatizava as empresas estatais, etc. Tá dando agora, o governo dos Estados Unidos está privatizando o Estado. E isso vai aprofundar muito mais ainda,
muitos aspectos, né, que nos Estados Unidos eles já enfrentam dificuldade, como o aumento muito grande da pobreza, etc., muita população de rua, criando, né, vamos dizer assim, esse quadro está dando de muita incerteza pelo que vem aí no futuro. Tá bom? É isso, tá dando? Eu fui para natação hoje, tá dando? E eu vou terminar esse vídeo, tá dando? Emendando um pedacinho, tá, de quando eu estava na piscina. E quando eu estou numa piscina, né, que não é coberta, e eu vou me proteger da chuva, né, para eu não me molhar. Ok? Tchau, vou me proteger aqui da chuva.